Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos um convidado muito especial. Está suprindo a ausência da Val. É difícil ocupar esse lugar aqui, ó. Não é toda hora que a gente tem essa oportunidade. Vamos dar o nosso melhor aqui. Um beijo, um abraço para a Vavá. Vavá está em Los Angeles ainda. Ela correu o Nike After Dark Tour e ela está tirando um dia de folga. Bom, Rodrigo, hoje nós vamos falar da invasão chinesa, Rodrigo. Será que está acontecendo já? Dudu, já está começando, tá? A gente tá vendo aí alguma movimentação no mercado, o pessoal tá preocupado sim com a invasão dos tênis chineses. Se ela for acontecer, talvez cause aí uma nova revolução do nosso mercado. É verdade, a gente tem visto isso em tudo, né? A gente já viu nos carros, o BYD, o GWM, nos celulares com o Huawei, né? E agora parece que eles estão aparecendo nos tênis de corrida. A gente achava que isso ia acontecer, mas não tão cedo, né? Exato. E já deu para perceber que o consumidor brasileiro ele tá com a cabeça mais aberta para marcas que ele não conhece. Antigamente existia até um certo preconceito. Tênis chinês, não é legal, não tem tanta qualidade. Hoje, os carros, os celulares, né, equipamentos eletrônicos, tudo a gente está vendo drone hoje tudo é chinês. E os caras estão realmente conseguindo entregar um nível de tecnologia muito alto que concorre com, né, os produtos produzidos no Japão, nos Estados Unidos, na Europa. E os tênis é na mesmíssima coisa, galera. A gente está vendo aí algumas marcas surgindo e aí, consequentemente, a gente vai ver que cedo ou tarde elas vão chegar no Brasil. Já tem muita gente pedindo pra gente, vocês podiam analisar aquele modelo e tal, um modelo legal. E também a questão do custo, aí eu acho que o bicho vai pegar. Até então, a gente não fazia review de tênis chinês muito por conta de não ter um representante no Brasil, né? Você teria que importar lá do AliExpress, dos sites chineses, e nem sempre você teria a garantia, né, do produto, e além disso, o problema de taxação. Toda vez que o produto chega aqui, você vai ter que pagar um impostinho. Mudou agora, né, com a remessa fácil, o imposto já é cobrado na origem, mas ainda assim a gente tem dado preferência para as marcas que estão presentes aqui. Inclusive, a gente tem uma volta de uma marca aqui, que é a 361. A gente já está aqui com alguns modelos e surpreendeu bastante a gente, tanto a relação de preço e principalmente a qualidade dos tênis, né? Exato. Para quem conheceu a 361 há 5, 6 anos atrás, a gente via, de fato, assim, era um produto bastante limitado, né? Entregava, claro, um custo muito acessível, porém não chegava, né, a competir de fato com as grandes marcas, né, as marcas famosas. Agora, galera, a situação mudou, porque a 361 e junto com outras marcas chinesas melhorou demais os seus processos, né? Parece que eles entenderam o que o consumidor ocidental gosta. É um acabamento mais caprichado, é uma espuma mais leve. A questão da placa agora está em todas as marcas chinesas têm tênis de placa, às vezes mais de um tênis de placa, e a gente já está vendo assim, até chegando naquele nível de desempenho que hoje a gente entende assim, Nike e Adidas ainda são as líderes, né, no super tênis. Algumas chinesas já estão conseguindo chegar muito próximo, até ali se equiparar com essas marcas aí, em termos de fazer um produto extremamente leve, com a espuma extremamente tecnológica e capaz aí de competir de igual para igual, né, com os tênis mais famosos que a gente conhece. Uma coisa que eu tenho percebido, principalmente nas majors, os corredores chineses, não só os profissionais como os amadores, eles vêm usando essas marcas chinesas, né? Antigamente, acho que o chinês deve ter muito, como o brasileiro, assim, valoriza mais o produto estrangeiro do que o nacional. Daí a gente viu o chinês usando Adidas, Nike, ASICS, etc. E agora o corredor chinês começa a usar as marcas chinesas, né? É interessante isso, né? É interessante. É quase como o efeito que a gente vê aqui, né? Então, antes, o corredor brasileiro não queria usar um tênis nacional. Não, o tênis de corrida nacional não é legal, prefiro comprar um importado de uma marca conhecida e tal. Agora não, agora a gente vê que existe corredor que até dá preferência. O produto é feito aqui, é desenvolvido aqui, legal, vou dar um incentivo para a indústria e orgulhosamente usa o produto feito no Brasil. O chinês é exatamente a mesma coisa. Claro que lá ele tem uma maior oferta, né? São várias marcas, né? Tem diferentes tipos de tecnologia embarcados, mas são tudo as tecnologias que a gente já vê há bastante tempo sendo usada, né, nos tênis de Nike, Adidas, New Balance e ASICS, porque eles são produzidos na China, né? E esse é o ponto, né? Tipo, eles já produzem lá, os chineses já entenderam, assim, qual é
espuma, qual é o processo de fabricação, o arremate do cabedal, qual tecido usar. Tudo isso eles já sabem, porque eles já produzem bastante para as marcas, né, que desenvolvem, né, desenham os produtos fora da China. E aí os chineses, bom, a gente também consegue fazer muito parecido aqui, vamos criar nossa própria marca, criar modelos diferentes e tal, e aí isso tem conquistado o público chinês, e o público chinês é muito grande, né, são bilhões, e aí, claro, né, a gente não sabe assim exatamente qual é a estimativa do mercado de corrida na China, mas o boom da corrida tá aí em todo o mundo, não é só no Brasil, então, consequentemente, as marcas vão começar a crescer e crescer bastante. Um pontinho na China é a população inteira do Brasil. Você fala assim, 1% de corredores da China. Vamos fazer um treinão na China. É muita gente, né? E, Rodrigo, um preconceito que nós talvez tínhamos é que o produto chinês era muito cópia, né? É muito parecido. Você tinha referências, assim, muito próximas das grandes marcas, né? E você não quer ter um tênis cópia com o logo de outra marca, né? E o que a gente percebeu, principalmente nessa leva que chegou agora no Brasil, é que os tênis têm a identidade própria, né? Exato, eles até tentam fugir ao máximo das marcas tradicionais, as marcas ocidentais, e criam soluções estéticas que às vezes até a gente mesmo assim, nossa, mas será que precisava ser tão colorido? Será que precisava ter tanto desenho assim, né? Às vezes eles vêm até mesmo com os caracteres, né, do mandarim, assim, então é uma coisa que talvez assim para um público ocidental não converse tão bem assim. E os nomes, né, dos nomes a gente está tendo muita dificuldade. Os nomes são ruins. O nome da marca, o nome do produto, assim, vai ser bem complicado fazer essa transição, né, para o mercado ocidental, que é uma coisa que, por exemplo, os japoneses fizeram lá na década de 60, assim, não, a gente precisa criar nomes que sejam fácil para um americano gravar e aí, consequentemente, procurar o produto numa loja. Mesma coisa vai ter que acontecer com os produtos chineses, mas, de fato, eles não tentam copiar as marcas que a gente conhece, eles tentam fazer uma linguagem própria, né? Tudo é muito diferente, a gente tem visto sendo bombardeado por muitas imagens, assim, de tênis chineses e, de fato, assim, nossa, eu nunca vi um design como esse na minha vida. Rodrigo, só para o pessoal saber, quais são as marcas que a gente tem hoje, você lembra de cabeça? Além da 361, a gente tem a Kyodan, que eu acho que é uma das que mais bomba assim, na internet. A gente também tem a Fein, tá? E se não me engano, esqueci o nome daquela agora. Acho que é... Tem a Li-Ning. A Li-Ning também. A Anta, que agora também conta com o Bekele, né? O Bekele corre pela Anta. Então, são marcas assim, que a gente está começando a gravar os nomes e tal, assim, mas... Nossa, o desenho, assim, é muito fora da caixa, assim. Parece que eles realmente tentam fazer o máximo possível para que não se pareça com algo que a gente já conhece e aí, realmente, assim, vai abrir muito a cabeça das pessoas, né? E uma nova linguagem visual, um novo conjunto de cores e também de soluções técnicas, né? Que é o que a gente mais espera aqui, assim, essa espuma é legal, a placa é legal, né? O produto dá o desempenho que a gente procura, né? E isso tudo já tem aparecido aí, aqui e ali, assim, as pessoas testando e dizendo, olha, importei o tênis, gostei mais do que um Adios Pro, um Vaporfly, por exemplo, então promete. Uma coisa que eu acho muito ruim é os logos. Meu Deus do céu, eles precisam melhorar os logos. Inclusive, o da Kyodan é um jogador de basquete? O que é? Um cara enterrando? Então, até teve... Era pra ser um Jordan? Era pra ser um Jordan e tal, né? Porque algumas dessas marcas, por exemplo, né? Eu não sei se a Kyodan, a Anta, que ela começou muito com o basquete, né? Porque o basquete é um esporte muito popular na China, muito. Sim. E aí depois, consequentemente, foi indo pra outros esportes e aí chegou na corrida. Aí tu pensa, pô, tu quer vender um tênis de corrida, mas a logo estampada é de outro esporte, né? Então, tipo, não conversa tanto, assim, o cara vai ficar meio sem entender. Então, de repente, arredondar isso, melhorar, né? E facilitar, assim, pra gente, né? Uma logomarca um pouco mais simples, né? Se é um logo que é um caractere chinês que a gente aqui, ocidental, tem muita dificuldade de gravar, consequentemente vai ser muito difícil assim, a gente conseguir, por exemplo, num shoe count, né? Tô olhando lá uma prova, as pessoas passando e tal. Aquele ali é daquela marca, aquele ali é daquela outra marca. Então, isso... A gente aqui que já está acostumado, né, com as marcas Adidas, Nike, ASICS, né, que é um logotipo simples, fácil de entender, os chineses vão ter que ajudar a gente aqui, né, para facilitar o nosso trabalho. Eu lembro que, acho que o Shaquille O'Neal começou esse movimento, ele chegou a ser patrocinado por uma dessas marcas, e até a própria NBA, ela faz turnês, né, de verão, enquanto não está tendo o campeonato lá nos Estados Unidos, eles vão para a China para promover e tal, e
E pegando essa onda, essas marcas acabam patrocinando alguns jogadores que tem uma influência maior lá no mercado chinês. Bom, vamos falar um pouquinho então de tecnologia, que isso é o que tem chamado bastante atenção nesses modelos. Rodrigo, a gente tem visto que eles têm trabalhado com TPU, TPE e alguns, não sei se é PIBA, alguma coisa assim muito similar, né? Exato, são os compostos mais nobres hoje que a gente vê no mundo da corrida. A gente não consegue dizer exatamente de onde surgiu a ideia de usar um PIBA, de onde usar um TPE, mas o que acontece chega na fábrica, lá para os chineses, eles dizem, usa essa espuma aqui, o processo de fabricação também importa muito, né? A gente tem visto muita gente falar de espuma supercrítica, né? O que é isso? É uma espuma que ela é inflada num processo não tradicional. Isso, se não me engano, começou lá na Skechers, com o Hyperburst. Então, o cara teve uma ideia assim, em vez da gente inflar a espuma com processo químico, né, então onde você já coloca dentro da matriz um material que vai expandir e gaseificar, não, a gente vai colocar dentro de uma panela de pressão, colocar uma pressão absurda e aí inflar uma pecinha bem pequenininha e fazer ela ficar maior. E isso aí eu acho que foi uma das revoluções que melhorou demais os tênis de corrida nos últimos 5 anos. Você ter uma espuma leve que dá um alto retorno de energia, versátil, você consegue colocar no tênis de amortecimento, você consegue colocar no super tênis. Esses processos os chineses, todos eles dominam e eles conhecem todos os materiais, então para eles fica fácil, eles só precisam desenhar o produto, né? Vai ser um tênis de placa, então um pouco mais estreito, né? um ângulo de ataque mais afiado, isso tudo, eles já vão aos pouquinhos melhorando esse processo. Agora, os materiais, de fato, a gente tem visto assim, eles todos têm os mesmos materiais que a gente já conhece de Nike, de Adidas, de ASICS. Então, assim, não há diferença, gente, não há diferença. É muito mais a questão da geometria do produto, né, e também da qualidade dos arremates, né, da escolha, né, não, vamos usar esse cabedal com essa espuma e essa borracha, por exemplo. Será que vai funcionar? Às vezes a gente sabe que mesmo tendo bons materiais, o produto acaba não ficando tão bom assim, aí vai para uma segunda, terceira edição até conseguir acertar. E o que a gente tem visto, assim, até por exemplo a própria Olímpicos, ela manda produzir a entressola do Corre Turbo e a entressola do Supra fora do Brasil, porque esse processo supercrítico a gente ainda não tem aqui. Então, pensando em competitividade, no Brasil agora a gente está em certa desvantagem. Os chineses têm uma tecnologia que a gente não tem aqui e a gente está tendo que dar um jeito de trazer, então, né, esses novos benefícios para cá. E os chineses lá têm isso à plena disposição, um volume de produção muito grande, o que com certeza facilita bastante, por exemplo, a questão do custo final de produto. Uma coisa que eles têm de vantagem é que para esse processo supercrítico acontecer, são fábricas, né, preparadas para esse processo, porque é algo complexo e perigoso, né? Não dá para você fazer isso no meio de Xangai, por exemplo, que como você disse, é uma panela de pressão, né? E panela de pressão a gente sabe, se você deixar ligada lá no fogo, o que vai acontecer? Vai explodir, vai furar o teto do teu apartamento. Exatamente. E então eles têm áreas restritas, né, para fazer esse tipo de processo, onde o resto do mundo, por questões ambientais e por questões de segurança, não vão acontecer. Ninguém vai fazer lá no meio da Europa, não vai fazer nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não sei, de repente encontrar uma área aí no meio do Brasil que possa fazer isso. Mas eles já estão fazendo isso há mais de 10 anos, né? Há mais de 10 anos. Então, por exemplo, o primeiro Vaporfly, 2017, ele já era feito na China. Se pegar a etiqueta dele, ele já era feito na China. Ele já contava com a espuma Zone X, com a placa de carbono. Então, tudo isso já era feito lá há tanto tempo. Então, imagina, o cara que está na fábrica, está vendo as coisas acontecendo, ele vai aprendendo, né? Então ele vai desenvolvendo, melhorando o processo e aumentando a escala, que era uma coisa que no início, assim, quando surgiram os super tênis, eles tinham uma tiragem muito pequena, era um processo quase artesanal. Hoje, o nível, né, de produção é muito grande, então a gente consegue ter uma oferta muito grande dos principais tênis de todas as marcas, e isso foi em função da China aumentar a sua capacidade de produção dessas espumas mais tecnológicas. E aí, consequentemente, quando você aumenta a escala, você reduz o custo final por peça, e aí, consequentemente, você tendo um produto que não vai precisar pagar royalty para uma marca grande, não, é uma marca própria,
você faz tudo ali dentro do seu próprio processo, você facilita demais chegar com um preço agressivo. E aí, se você não tiver, por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, tem taxa antidumping, né? Então, assim, a gente vai ter que taxar o produto para ele chegar aqui num preço competitivo com as marcas nacionais. É um tipo de recurso que é feito, porque apenas a China, nesse momento, né, e alguns países do Sudeste Asiático, possuem essas tecnologias capazes de encantar o mundo, né? Os corredores querem sim experimentar essas grandes tecnologias, porém elas vêm praticamente de um lugar só. E quando o chinês ele liga a máquina lá, ele não produz 10, né? Ele produz milhares de pares. E chega um momento que ele tem que começar a distribuir para todos os países, né? A gente chegou a ver, acho que há 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, a 361 já tinha um stand lá no The Run Event, né? Mesmo não vendendo, ele já estava lá com o stand. E isso daí eles foram... acho que o grande ponto não é nem o consumidor. Primeiro você tem que convencer o lojista a ter o produto, né? Se você chega lá numa loja especializada, você fala assim, você quer comprar aqui o 361? O cara fala não, nem chega no consumidor. Mas quando você convence o lojista a começar a suprir a loja com esses produtos, daí já vai começar a gerar uma curiosidade do corredor. E é isso. Primeiro convencer o lojista que esse produto vai ser bom para ele e depois fazer um trabalho em cima do corredor. Outra coisa, Rodrigo, o preço, como você falou, né? A gente sabe que a China lá, ela produz em alta escala os produtos e isso faz com que dilua o custo, né? Vai diminuindo o preço e ele vai ficando mais barato para o consumidor. E o que a gente viu agora nessa leva de 2025 de 361, por exemplo, a gente tem aqui o Furious 2, que é um tênis de placa, ele chegou com o preço de lançamento de R$ 999. Não tem como competir. Não tem. Se fosse um tênis igualzinho, tá, gente? Levasse o logomarca da Nike, da Adidas, da ASICS, era R$2.000 para cima, fácil, tá? A gente analisando aqui do ponto de vista técnico, então, né? Quais foram os materiais usados, qual foi a espuma, a posição da placa, né? O desempenho até do produto, de fato, ele surpreende. Se você me dissesse há 2 anos atrás, os caras vão conseguir entregar um super tênis a menos de R$1.000, eu ia dizer, não acredito, impossível. E então é o tipo de coisa que nos impressiona, né? E já vai, de certa forma, aumentando a expectativa para o futuro, porque assim, beleza, a 361 é uma só. E daqui a pouco se vier mais outra, e outra, e outra, e outra. Ou seja, começa a de fato ter essa invasão, né, de mais opções aqui no Brasil. Consequentemente, as outras marcas vão ter que competir, então, com esse outro fator. Além da competição que já existe, né, e é uma competição muito agressiva, a gente vai ter um novo fator aí. E o custo, né? O custo eu acho que não para todo mundo, mas para uma boa parte dos corredores é o fator preponderante. Eu quero ter o produto, né? Eu busco esse benefício, mas eu não consigo gastar mais do que R$1.000. Nesse ponto, a 361 é a única que vai oferecer nessa faixa de preço. E aí o cara, tudo bem, eu não conheço a marca, não sei se vou me adaptar ou não, mas é o produto que me atende na minha faixa de preço, ele acaba conhecendo a marca. E aí é que está o ponto. Se o produto não fosse legal, beleza, era só uma compra e nunca mais. Mas se o produto for legal, consequentemente a marca pode conquistar ali um cliente e aí, aos pouquinhos, vai crescendo o market share e aí não sabemos até onde isso pode chegar, Dudu. Eu não sei qual que é a mágica aí que eles fazem para chegar nesse preço. É igual o carro, né? Quando chega lá acho que é o BYD Dolphin Mini a R$110 mil, ele vai competir com o Onix. O outro é elétrico, tem um iPad na tela, ele tem toda a tecnologia, o acabamento é melhor. Você fala assim, você começa a pensar na possibilidade de comprar esse produto. A mesma coisa o tênis, R$999. Você começa a competir aí com o Nova Blast, que eu acho que vai subir de preço, R$999. O Rebel subiu de preço. Que mais? Tem o Neo Zen, né, que é R$999. São outros modelos de categoria, em teoria, inferior,
competindo com o tênis que seria o super tênis deles, né? Ou então seria um super tênis com um super desconto, né? Então, por exemplo, assim, um modelo mais antigo, um Adios Pro antigo, um Vaporfly antigo, com um desconto de 50%. Não, ainda tá mais barato. E ainda tá mais barato. Então, o grande problema, eu acho, assim, e isso é fácil de contornar quando você tem o preço, é a questão justamente da pessoa conhecer a marca e apostar o seu dinheiro nela. Afinal, beleza, R$999 a gente já acha barato para um super tênis, mas talvez nem todo mundo ache. Então ela vai colocar o dinheiro dela numa marca que ela não conhece, né? Isso. E aí é onde está o ponto, assim, se ela vê de fato que o produto entrega tecnologia, né? Se ela puder experimentar, por exemplo, os tênis da 361 são difíceis hoje de achar nas lojas físicas para você colocar no pé, vestir e tal, ver de fato, né, que é tudo aquilo que a gente está contando para vocês. Se a marca começa de fato, não, vamos colocar nos lojistas aí especializados para as pessoas poderem provar o produto, e aí ela vai poder pegar um em cada mão, né? Um tênis de uma marca conhecida e uma marca chinesa. Opa, peraí, aqui eu tô vendo mais vantagem, pelo meu dinheiro, pelo valor que eu vou investir, eu vou levar um produto melhor. E aí é nesse ponto onde a gente vai ver, né, o quanto o corredor brasileiro está de fato abraçado com as marcas que ele conhece e confia, ou se está com a mente mais aberta para conhecer outras marcas que de repente vão entregar potencialmente um custo-benefício melhor. Rodrigo, uma coisa que pesa bastante aqui no Brasil é quando a marca ela tem uma subsidiária, né? Então você vem lá, a Nike vem lá de Oregon, vem aqui para o Brasil e monta o escritório, a ASICS, a Puma, ou quando tem uma empresa parceira que cuida da operação. Então, é um empresário, um investidor que traz a marca e cuida de toda a operação, aqui, distribuição, de toda a relação de marketing, né? Quando você tem a subsidiária, eles têm uma força maior, né? Porque eles trazem a grana lá de fora, então eles conseguem trabalhar com a divulgação, conseguem expandir em mais pontos de vendas, enquanto a empresa que faz a operação comercial aqui, ela nem sempre tem o dinheiro lá de fora para marketing e também ela não tem essa força, né? Então, por enquanto, eu não sei se a 361 é a 361 que tá, ou eles estão num processo assim de vamos testar, depois a gente vem aqui com tudo. Isso vai fazer toda a diferença, né? Porque a gente tem visto aí, por exemplo, as mais recentes aí, a Brooks voltando, né? Com uma nova empresa, a Saucony. Uhum. Quem mais? A Hoka mudou há pouco tempo, sim. né? De Hoka, Reebok. Uhum. A Nike mudou, né? A Nike, ela estava aqui em Nike Brasil, daí agora ela faz parte do grupo SBF, que é da Centauro. E é isso, né? New Balance, né? Que trocou também. New Balance trocou, Grupo sim. DAS. Então, a operação por trás da marca no nosso país, a gente já percebeu que faz muita diferença, e principalmente quando consegue deixar o consumidor mais tranquilo de que, olha, a marca veio para ficar. Isso. Porque a gente já viu tantas e tantas experiências da marca vir, ficar 2, 3 anos no máximo e ir embora. Aí aquele cara que de repente se apaixonou por um tênis, uma marca que ele não conhecia, puxa, não tem mais, né? Então eu vou ter que procurar agora um substituto, né? Aquele produto que eu gostei tanto, eu sei que eu não vou ter mais. Então, quando a marca passa essa confiança, né? Tipo, olha, ela realmente chegou para ficar, montou loja, tá aí nos principais revendedores, então isso traz uma confiança maior de que realmente a operação é séria, tá aqui para conquistar cada vez mais pessoas e de repente, né, até ir aos poucos expandindo. Por exemplo, daqui a pouco tem uma prova proprietária, né, tá participando das grandes provas no Brasil, patrocinando grandes atletas, e isso aí é o que vai deixando o corredor brasileiro assim mais tranquilo na hora que ele for trocar, de repente, uma marca que ele já está muito acostumado, muito confiante, e aí tem uma nova experiência e de repente vai, ele gosta e se apaixona, e aí ele sabe que ele vai ter aquela marca durante muito tempo. Uma coisa curiosa que aconteceu nesse final de semana, eu tava usando o 361 e daí o meu pai viu, ele falou assim, que marca é esse tênis aí? Eu falei, 361. Sabe o que ele lembrou? Ele falou assim, aquela marca que patrocinou o Brasil na Olimpíada? Nossa! Olha a referência, né? O meu pai não assiste os nossos vídeos e daí pra ele é isso. A marca que patrocinou o Brasil nas Olimpíadas, né? É engraçado como marca a pessoa. E uma coisa que é muito relacionada ao que você está falando é que quando a marca não se sustenta por muito tempo, começa os produtos a entrarem em promoção. Para o consumidor, ok, ele vai ficar feliz lá que ele comprou o tênis mais barato, mas a longo prazo isso é muito ruim, porque você fica com essa memória de preço que não reflete a realidade.
Então, a gente viu lá com o Brooks, né? Quando tava na Centauro, chegou ali no final, eles estavam vendendo um Ghost a quanto? 299, 349. É absurdo, Glycerin 399. Então, assim, isso para o consumidor é ótimo, só que a gente tem que saber que isso não é sustentável. Não tem como manter vendendo o produto pela metade do preço para sempre. Não há, essa mágica não existe. Então, quando acontece esse tipo de evento, a gente sabe, olha, eles estão liquidando o estoque, a empresa por trás não tem mais condições de manter a operação, então ela vai se livrar daquilo porque ela precisa comprar outros produtos, né, e ocupar o estoque com, né, marcas ou, enfim, produtos que tragam um pouco mais de lucro. Então, e isso, na cabeça do consumidor, ele ficou com a memória assim, olha, eu comprei um Ghost a 349, agora que a Brooks voltou, ele vai pensar, pô, então pode ter subido um pouquinho, de repente, tô disposto a pagar uns R$500. Aí quando vê o produto chega por 1.300, opa, peraí, é uma diferença muito grande, mas o 1.300 é de fato o preço real, certinho, pagando todos os impostos, reflete o que o produto é lá fora. Então, é até um pouco ilusório, né, quando acontece esse tipo de promoção, bagunça um pouco as coisas, né, mas a gente sabe que não tem como se sustentar e aí, consequentemente, para a marca é uma coisa muito ruim, né? Tem pessoas até hoje que acham que a Saucony, que a Brooks são marcas mais acessíveis, mais populares, que competem ali com os tênis de entrada da Olímpicos e da Fila. Não, na verdade não é, ao contrário, são marcas premium, né? Exato. E também a gente tem que saber que quando começa esse processo, vira uma bola de neve, né? Ele começou a descontar lá, daí vem uma outra operação, daí o cara chega aí com Ghost a 1.300. Se não vender, vai começar a promocionar de novo. Exato. Daí a chance da marca ir embora é grande, né? Exato. Porque o consumidor, no final das contas, é ele que vai dizer quem vai ficar e quem vai embora, quem vai se sustentar a longo prazo e quem não vai. Se não tiver jeito, assim, não, a gente não conseguiu convencer as pessoas de que esse produto vale R$999, que esse aqui vale R$1.300 e assim por diante, né? Se a marca não conseguir convencer as pessoas, um número significativo de pessoas, ela não vai vender. Se ela não vender, consequentemente, não tem como sustentar, né? Você precisa ter o estoque girando para, consequentemente, né, a marca se manter aqui no nosso país. E aí, esse é o principal ponto, né? A gente já tem, no nosso entendimento, um número de ofertas de produtos muito grande, né? A gente tem aí pelo menos 15 marcas vendendo tênis de corrida no Brasil e todas elas com line-up bem grande. Então, já tem muita opção. A pessoa já entra numa Velocitar, numa Centauro, ela já olha, né, o paredão de tênis de corrida e pensa, nossa, tem muita opção. E imagina se isso aumentar, entrando, sei lá, 5, 10, 15 marcas chinesas, cada uma com pelo menos 10 modelos, aí o tamanho do nosso problema aqui, Dudu, vai dobrar. Deixa eu dar um Google aqui para ver quantas marcas chinesas existem. A gente falou essas daí, mas deve ter muito mais. Deve ter centenas. Deixa eu dar um chat GPT. Vamos ver aqui quantas marcas chinesas existem. Eu chuto aí que tem mais de 20. Com certeza. E Rodrigo, a 361, ela, com esses preços, você acha que eles estão tipo, meio que subsidiando para ficar mais em conta? Ou será que é isso mesmo? A gente tem aqui... Como é que os nomes são tão difíceis? O Eleus. Eleus é 799, nossa, né? Preço de lançamento. Preço de lançamento, 729. 729? 729. Quando a gente olhou pro produto, a gente disse assim, é um produto que poderia, sim, presente em outra marca, custar 999 ou até 1.199. Aí os caras já trazem a 729. E agora, com o preço promocional, o pessoal tem visto lá no nosso grupo do Telegram, já aparece abaixo dos 450 pila. Ou seja, é R$100 mais barato que um Corre 4, por exemplo. Então, e de fato, é um produto que ele tem características e ele tem produtos, matérias-primas mais nobres. Então, a gente não sabe se esse preço é um preço real e aí pode se tornar um problema até para a própria 361. Não, a hora que eles quiserem vender o produto a 729 ou a 799, não vão conseguir porque eu já comprei por 450. Então, vamos ver aí qual vai ser, né, a estratégia. Tudo isso é estratégia, gente. Porque, eu quero vender o produto a 1.300, esse é o preço final. Das duas, uma, né? Ou você investe muito em divulgação, e aí, de fato, né, para que as pessoas conheçam o produto, então tem que conversar com todos os canais nos quais os corredores buscam informação, né, e poder trazer isso para as pessoas, para que elas conheçam de fato. Ou então você usa a estratégia do preço, né? Tem muitas pessoas que assim, olha, eu não preciso nem do review do Eleus, porque para mim, assim, pelo
pelo que ele aparenta ser, pelo custo que ele está apresentando agora, para mim é o suficiente. E muitas pessoas já compraram o tênis. Antes mesmo de sair o vídeo dele, né, a esse momento já está publicado lá, mas antes mesmo de ter o vídeo, as pessoas já estavam comprando porque viram ali um custo-benefício sensacional. Vou comprar mesmo assim. O Google nem sabe quantas marcas tem. Tem uma tal de X-Tap. X-Tap, é verdade, é verdade. X-Tap, Anta, Yodan. É isso, tem, se eles resolverem entrar aí, vão ter muitas marcas. E, Rodrigo, esse tênis aí, você vê, ele tem uma espuma que é acima do que a concorrência usaria na categoria dele, né? E um preço abaixo do que os concorrentes, né? Se a gente pensar nessa lógica, quem que você acha que vai sofrer? Quais são as marcas que vão sofrer com essa invasão chinesa? Ou todo mundo vai sofrer? Eu acho que todo mundo sofre em algum ponto, porque eles provavelmente vão trazer produtos em todas as faixas de preço, em todas as categorias, e sendo que eles trazem um custo de produção mais acessível, um preço final para o consumidor mais acessível, aí a competição, claro, né, já vai ficar bem mais complicada. Eu acho que para as marcas que já têm uma margem pequena, né, então assim, a gente está vendo esse ano, né, 2025, muitas marcas pensam assim, olha, a gente segurou o preço até onde dava e esse ano a gente vai ter que subir, infelizmente. E aí, para não ficar mexendo no preço muitas vezes, já vamos ter que subir 100, já vamos ter que subir 1.200. E aí, nesse exato momento em que você está tendo que subir o preço, vem um concorrente e já traz um produto abaixo, né? Bem abaixo do preço que você já tem hoje. Então, projetando para daqui 6 meses ou daqui 1 ano, a diferença do preço tende a ficar muito grande. Consequentemente, aí o produto que chegar com o preço mais acessível vai ter, lógica, né, um market share crescente, né, aos pouquinhos, ganhando cada vez mais consumidores. Mas eu acho que assim, todo mundo que já está presente no mercado e vier essa invasão chinesa vai sofrer bastante, mas eu acho que principalmente essas marcas que já têm um market share pequeno e produtos muito caros, produtos com valor de aquisição muito alto. Aí realmente eu acho que vai ficar complicado para manter a operação aqui se essa invasão chinesa acontecer ou quando ela acontecer, né? Eu acho assim, por exemplo, tipo uma OMO, assim, que ela tem uma marca muito forte, tem aquele público que é novo, mas é fiel. Essas talvez continue normal, né? Mas agora, aquela marca, tipo Brooks, Saucony, só para dar nome aos bois. A Roca, talvez. A Roca, essas daí eu acho que já fica um pouco mais complicado. Como a gente falou, o consumidor brasileiro ele é muito sensível ao preço, né? Rodrigo, tenta me ajudar aqui na minha memória. A gente fez aquelas pesquisas, a gente faz todo ano, né, aquela pesquisa, qual que é o preço justo que o corredor brasileiro está a fim de pagar num tênis. Quanto que foi a média do último? Eu acho que a gente estabeleceu faixas, né, mas que eu me lembre, assim, pelo menos... O mais predominante. O predominante, 60% do público que assiste o Tênis Certo está disposto a ir no máximo até R$600, né, que a gente consegue ainda chamar de bom custo-benefício, né? Lembrando que custo-benefício é uma equação com 2 fatores, né? O custo e o benefício, então, mas pensando no custo, né? Então, assim, quanto a pessoa está disposta a pagar, a investir no produto, eu diria que a esmagadora maioria vai no máximo até R$600. Além disso, quando ela de fato já quer enxergar ali, ou né, tá procurando benefícios, né, um pouco além, eu quero um tênis de placa, eu quero um tênis um pouco mais leve, tô pensando aí em bater o meu RP e tal, daí beleza, esse tipo de consumidor tá disposto a investir um pouco mais, mas a maioria tenta ir no produto mais acessível possível, que entregue o mínimo, o básico, né? O pacote ali, o produto é macio, é leve, tem o cabedal ventilado, né? Oferece boas opções de cores, né? Um visual bacana. Então isso aí já é suficiente para muita gente. E os chineses têm bastante desse tipo de produto no line-up deles. É aí onde está o ponto, né? Eles têm os super tênis, eles têm os tênis aí de competição e tal. Esses aí é um mercado um pouco mais difícil, porque você precisa comprovar na prática, né? Então, até alguém conseguir vencer uma major, né? Ou bater um recorde com um tênis chinês, esse consumidor ele ainda vai ser mais conservador. Agora, um consumidor que está buscando um tênis básico, esse aí eu acho que é o que está mais predisposto a trocar de marca em função do custo de aquisição. Tanto é que a gente faz os vídeos, né? Qual a opção para o Corre 4? Qual a opção para o Speed Zone, né? Porque o cara comprou, mas ele quer um outro, ele não fica fiel. Eu vou comprar vários Speed Zone, vários Corre 4. Até tem, mas não é a maioria. A pessoa
está mais disposta a experimentar outros modelos. E tanto é que nessa faixa de preço que você falou de R$600, são esses modelos que se encaixam, né? É o Corre, é o Speedzone, é o Corre Turbo, que mais? O Fila Racer T2. São vários modelos que são os mais populares, volta e meia aparecem lá nos nossos top 10, são nessa faixa de preço, né? E muitos produzidos aqui no Brasil, então assim, já tem uma vantagem, né, em relação eu consigo entregar um produto que, né, no nosso entender aqui, entrega um custo-benefício melhor. O próprio Corre Turbo, se tivesse sendo feito por outra marca, ele certamente custaria ou R$ 999 ou R$ 1.099. Agora o preço de aquisição é R$ 699. Então, assim, já é uma vantagem muito grande, né? Para a pessoa que está buscando um tênis mais leve, mais responsivo, já vê ali, olha, eu não vou precisar gastar tanto dinheiro assim e ainda ter um bom benefício. Então o tênis nacional ele evoluiu muito, né? Assim, muito puxado por fila e olímpicos nos últimos anos, e a gente até vê movimento das marcas internacionais, como por exemplo a Adidas, quando trouxe o Drive RC, a gente mesmo ficou incrédulo, assim, nossa, é a primeira vez que a marca está fazendo esse movimento para, de certa forma, marcar a posição no nosso mercado e dizer, o Brasil é importante para a gente vai desenvolver um produto lá, vai fabricar o produto lá, ele vai ter um bom custo-benefício, tudo bem. Não é o produto mais barato possível, mas dentre os tênis da linha de zero, que entregam mais tecnologia, mais desempenho, ele é a porta de entrada, né? Então, para muita gente, assim, legal ver que a Adidas está pensando no consumidor brasileiro e tentando, de certa forma, se tornar competitivo aqui numa faixa de preço um pouco mais acessível, que era uma coisa que antigamente eles não tinham essa preocupação. Não, nosso produto é caro porque o nosso produto é bom e ponto final. Não, agora de fato, eles estão enxergando, né, pro comportamento das pessoas, né? Olha, eu gosto da Adidas, sempre tive Adidas, mas se o produto deles ficar mais caro do que a concorrência, talvez eu troque de marca nesse ano. Eu acho que agora alguns produtos eles vão ter que abrir o olho porque não evoluíram tanto na tecnologia, né? As marcas acabaram lançando novas franquias com a nova tecnologia e acabaram ficando para trás alguns modelos como o Pegasus, por exemplo, né, que usa ainda um EVA, né? O Wave Rider. Nossa, o Wave Rider precisa... A gente até já teve alguns spoilers do que vai ser o Rider no futuro, mas é o típico produto que se manteve demais a fórmula durante muito tempo. Isso, há 10 anos atrás, era o padrão, a gente até esperava isso. Olha, a cada 2 anos a marca mexe um pouquinho no produto e aí vai ter ali uma edição de meio de vida onde vai ser atualizado só cores e cabedal. Agora não, as pessoas estão esperando. Cada vez que surge uma nova edição de um produto, elas querem uma revolução. Eu preciso que o tênis fique mais leve, mais macio, entregue um ajuste melhor, a ventilação do cabedal precisa melhorar. Então o consumidor está muito exigente, Dudu. E isso foram as próprias marcas que acostumaram ele desse jeito. Olha, sim, a cada 6 meses, a cada 1 ano, chega uma leva nova de produtos que entregam benefícios muito melhores do que aquele tênis que o cara já tem em casa. Então, assim, então tá bom. Eu vou esperar cada vez mais tecnologia e o preço sempre sendo aquele limite ali. Então, para cada faixa de preço, entregar o máximo possível. A gente vê o esforço, né? A gente conversa com muitos desenvolvedores de tênis e vê assim, o quanto é difícil você fazer essa equação. Entregar o máximo de tecnologia e desempenho dentro de uma margem de custo máxima ali. Então, um teto que não pode ser ultrapassado de jeito nenhum. E eu acho que isso, de certa forma, é a tendência para o futuro. E é o fator que faz a pessoa tomar a decisão de compra, né? Hoje, quando a gente produz um vídeo aqui, né, seja para o Instagram, para o YouTube, por exemplo, a pessoa absorve essas informações e ela vai munida, né, com todas essas anotações para a loja. Então, ela já sabe o que cada produto ali entrega. Então, fica muito fácil dela escolher. Basta só ver ali a negociação de preço e tal. Esse aqui hoje está com desconto. Não, esse aqui é o preço cheio, não tem conversa. Então, isso daí eu acho que facilita muito o trabalho na hora da pessoa tomar a decisão de compra, né? Porque ela já tem a informação e a gente, né, Dudu, toda vez que chega uma leva nova de produtos, a gente já rala bastante aqui para entregar o máximo possível as pessoas poderem saber o que elas estão levando. E, Rodrigo, você pega esses tênis que são o pau para toda a obra com espuma ainda EVA, Cumulus, Pegasus, Wave Rider, o Adzero SL2, esses daí eles vão precisar decidir para onde que eles vão, né? Se eles vão subir
lá para os modelos que a gente chama de pau para toda obra premium, né? Ou, não sei, vão virar o takedown dos modelos, né? Exato. A pior coisa que pode acontecer é você ficar num limbo no meio do caminho, né? Onde você não é um dos melhores na categoria pau para toda obra premium e você não é um dos melhores custo-benefício. Né? Se você não tá nem aqui nem ali, fica no meio do caminho. Hoje, exatamente, por exemplo, a gente tá o Pegasus 41. O Pegasus 41, ele não é um dos melhores pau para toda obra premium, só que ele não consegue chegar no preço num Corre 4. E aí, então, a gente vê uma queda vertiginosa desse produto em específico da Nike. Em função disso, ele ficou muito parecido com as últimas edições. A Nike, de certa forma, é muito conservadora, afinal é o seu produto mais antigo, então eles têm até um certo medo, assim, não, se a gente mudar demais o Pegasus, de repente o consumidor Pegasus não vai encontrar mais. Mas será que a gente não está chegando no ponto que eles precisam mudar bastante? Exato, então é onde a marca analisa o mercado e vê assim, olha, a venda do produto está caindo tanto que a gente vai precisar revolucionar, vai precisar ou lançar um produto novo que o substitua, ou então a gente faz aí uma versão completamente nova dele. Que é o Turbo. Que seria o Turbo, né? A gente mesmo, quando experimentou o Pegasus Turbo, o Pegasus Plus. O Pegasus 41 deveria ser exatamente isso aqui, né? Porque, de fato, é uma pegada moderna, espuma legal, o peso, os benefícios, produto versátil. Então, a gente não vê sentido no produto manter a fórmula e ainda assim não conseguir conquistar, de certa forma, aí, os pódios, né, dentre cada competição de cada categoria. Na semana passada a gente gravou com o Gabriel Salani, né? Ele é da Mizuno. E ele estava falando da preferência dos corredores brasileiros, que é diferente dos corredores europeus e americanos, né? O brasileiro ele gosta de amortecimento, conforto, cores vibrantes. É diferente do europeu, que o cara lá ele tem neve, chuva, poeira, tudo. Então ele prefere um tênis com mais estabilidade e cores sóbrias, né? Então, essa peculiaridade do brasileiro, a Olímpicos e a Fila, elas conseguem entender bem e se movimentar rápido. Agora, as marcas estrangeiras, o cara fica nisso, né? Pô, vamos atender lá o mercado americano, que é o maior, só que lá no Brasil a gente não consegue entender esses corredores, né? Exato. E um outro fator da tropicalização dos produtos aqui é, por exemplo, o nosso clima. Nosso clima é quente, majoritariamente quente. Imagina botar um Gore-Tex no tênis. Exato. Aqui. Pra quê? Não faz sentido, né? E um tênis com, por exemplo, assim, é repelente à chuva, né? Repelente à água, para quem corre na neve, faz todo sentido. Até uma questão de segurança. Aqui no Brasil não tem necessidade disso. Então, por exemplo, assim, os tênis da Olímpicos, eles usam, né, uma tecnologia de cabedal que é feita pensando na necessidade do brasileiro. Olha, eu correr acima de 30 graus, cara, eu preciso que o tênis ventile o máximo possível, não retenha água para não, né, ficar pesado. E isso, as marcas internacionais que fazem o produto para ser vendido nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, na Alemanha, eles estão pensando muito nesse consumidor e talvez um pouco menos no nosso aqui. Aí a gente vê reclamações, olha, o tênis é muito bonito, o tênis é muito legal, mas em dias quentes ele esquenta demais. E isso pode sim ser um fator para romper com a confiança e ir para uma marca diferente, né, que de repente entregue esse benefício. A gente está falando só de uma coisa específica aqui, mas que para muita gente é um diferencial. Outra coisa, forma larga. Antigamente as formas dos tênis eram muito justas, as pessoas tinham que pegar um número, às vezes até 2 números maiores, porque a gente já sabe que o pé do brasileiro é um pouco mais larguinho do que o pé de um ocidental, por exemplo, né? Um japonês ou um americano, por exemplo. E aí as marcas que desenvolvem o produto aqui, elas já fazem uma forma um pouco mais generosa. Para muita gente isso é um diferencial enorme, porque o pé dela cabe dentro do tênis, né? Então, dentro de uma outra marca, ela não consegue ter tanto conforto. Então, para uma marca que já está pensando para a necessidade desse cara, isso aí é fundamental. Ô, Rodrigo, e a gente viu nas últimas semanas um reajuste aí, né? Você viu, o Evo SL subiu, né? O Evo SL subiu R$100. Sem ter. Sem ter. Ai, Jesus. O Rebel chegou R$100 mais caro. A gente ouviu aí de bastidores outros produtos que custam R$999 vão passar a custar R$1.099, né? Eu acho que 2025 vai ser um ano de reajuste. A gente não teve, acho que em 2024 a gente não teve nenhum produto que ficou mais caro, né? Embora a inflação sempre esteja aí,
A gente viu poucos reajustes acontecendo. No início de 2025 a gente já teve o reajuste, por exemplo, do Corre 4, né, que antes era 499, agora já foi para 549. Então a gente tem visto aí que essa é uma tendência, os produtos em média subirem de 50 a 100 reais com o lançamento de novas cores, né, ou de novas edições. E é uma tendência que infelizmente vai acontecer. E aí a pergunta que fica é, a pessoa vai aceitar pagar esses 100 reais a mais para ter o mesmo produto ou um produto muito parecido que ela tinha no ano passado, ou ela vai fazer um downgrade de repente? Então o cara, em vez de comprar o Nova Blast, ele vai comprar o Dynablast, que está mais acessível e que de certa forma se parece, né? Então isso também a gente vai perceber. Esse aumento dos produtos vai fazer com que as pessoas troquem de franquia ou se mantenham lá apesar do custo mais alto. O que puxa o preço são os caras lá no topo, né? Você vê lá, quando sobe o Alpha Fly, o Adios Pro 4, ele vai puxando o resto, né? O Adios Pro 4, acho que ele tá o mesmo preço, né? 1999? 1999, eu acho que ficou muito tempo o Adios Pro 3 a 1.799, então quando ele subiu já a 200 reais, né? Então, assim, subiu 10%. E eu acho que deve subir mais, passar dos 2.000. Provavelmente. Porque o Puma já veio a 2.199, né? O Fast Char Nitro Elite 3. Quem mais que veio? O Vaporfly 4 chegou 100 reais mais caro também, né? Então, 2.299. O Hyperion também, né? O Elite. O Hyperion Elite também chegou a 2.200 reais. É a nova tendência, infelizmente, e aí até para a própria marca, se vocês pensarem assim, a Adidas, ela precisa passar a mensagem para o consumidor, olha, o nosso produto é tão bom quanto o da Nike, tão bom quanto o da ASICS. Uhum. Se o nosso tiver com preço abaixo, o consumidor o de vocês é mais barato, então significa que ele é pior? Não, então essa regulação de preço que é uma coisa até um pouco cruel, né? Porque assim, talvez nem precisasse custar mais caro, mas ele precisa nivelar o preço por cima para que seja equiparado ali e a pessoa entenda, tá? Beleza, nessa faixa de R$ 2.200 estão os melhores tênis de cada marca. Sim, agora voltando pro tênis chinês, ele pode ser o cara que vai balancear isso, né? Isso. Porque se hoje como você tem a força dessas marcas que você citou, eles conseguem ficar esticando lá em cima. Agora, quando vem um concorrente que tem a qualidade, tecnologias similares ali puxando para baixo, talvez ele controle um pouco mais o mercado, né? Exato. E uma coisa que antes a gente não via era super tênis em oferta. Antigamente o super tênis esgotava no preço cheio, não tinha conversa. Mas será que não era o volume de... Então, e isso é o ponto. As marcas aumentaram o seu volume de produção, então elas estão trazendo mais e mais produtos para cá, e aí, consequentemente, né, pode ser que em algum momento você chegue no máximo ali de absorção daquele mercado. Olha, não adianta trazer mais Vaporfly porque já estou tendo que vender com desconto, né? O lojista reclama muito disso, né? Olha, tinha expectativa de vender o tênis por 2.000, mas estou tendo que vender por 1.500, ou seja, aqueles 500 reais de diferença, claro, né, faz muita diferença na hora de fazer um novo pedido, né, pedir um novo lote. E aí você já tem, então, essa questão aí do balanceamento natural do preço do produto entre oferta e demanda. Quando entra um concorrente e aí já vai lá embaixo, já te apresenta o produto legal por um preço mais abaixo ainda, o lojista ele vai pensar, tá, e aí eu continuo comprando o mesmo volume que eu comprava das marcas tradicionais, ou eu já vou me precaver e ter um estoque dessas marcas chinesas aí, porque eu sei que daqui 6 meses ou daqui 1 ano a procura vai ser muito grande, né? Então é quase como você fazer um exercício de bola de cristal, assim, né? Daqui 6 meses, daqui 1 ano, o que as pessoas vão estar procurando? Quanto elas vão estar dispostas a pagar? A gente mesmo não sabe qual vai ser, por exemplo, a inflação nos próximos 12 meses. Não temos noção. Pode ser que seja alta, pode ser que seja um pouco menor. E isso já é um exercício, né, que o próprio lojista faz pensando no que o consumidor está buscando hoje e pensando, já projetando para o futuro. E isso vai muito assim também de conversar com as pessoas. E aí, tá feliz com o produto que você comprou e tal? Ou não, pois é, eu esperava mais. Tô até vendo aqui no Instagram que eu vi uma outra marca que eu não conheço aqui, promete ser legal. Então, a gente vê cada vez mais os corredores antenados, né? Eu acho que a rede social ajuda muito isso, para as pessoas abrir a cabeça para novas possibilidades e torna o cenário da competição cada vez mais aberto. O problema do lojista, Rodrigo, é que hoje ele já está comprando 6 meses para frente, 1 ano para frente, né? Só que ele está olhando o cenário atual. Então, ele não sabe o que vem, qual é o produto, se o produto vai ser bom, se vai melhorar. Ele só está vendo uma foto. Isso. E ele tem que fazer esse pedido.
Exato. E a marca tá falando assim, então, vai subir mais R$200. Só que ele olha ali pro estoque dele e fala assim, meu Deus, eu tô cheio desse modelo aqui, será que eu vou comprar mais ou vou comprar menos? Né? E até a gente vê, assim, algumas marcas tentando, de certa forma, regular a oferta do produto para que não haja o desconto, né? Tipo assim, ó, não vou trazer tantos... Mas no livre mercado, não é... A marca ela pode tentar fazer isso, mas se encalha, o lojista fala assim, eu preciso abrir o meu estoque aqui. Não tem que fazer. Né? O preço final quem decide é o consumidor, né? A maioria decide quanto aquele produto vai custar no final das contas. A marca pode colocar o preço que ela quiser, o lojista vai lá, tá bom, vocês vão cobrar R$1.500 nesse produto, ok, vamos colocar aqui e ver o que acontece. Se ninguém comprar, ele vai ter que baixar, não tem outra saída. E aí depois o pessoal vai conversar, ver assim, olha, será que a gente errou mesmo no preço? Será que a gente precisa melhorar ele para ele de fato custar aquele valor que a gente estava pedindo inicialmente? Ou então a gente vai ter que reajustar ele, fazer um produto um pouco mais acessível e tal, né? Mudar aqui alguma característica para trazer ele um preço mais acessível. Isso tudo é um exercício que o mercado vai trazendo informações, né? Então a gente vê, por exemplo, essa ascensão, por exemplo, da Olímpicos, muito em função do custo-benefício. Assim, não tem outra explicativa, outra explicação, porque o cara que antes consumia um Pegasus a R$1.000, hoje ele encontra no Corre 4 um produto tão bom quanto e ele paga quase metade do preço. Né? Então, assim, para muitas pessoas, isso é um fator definitivo assim, para ela trocar de marca. E muita gente, né, até começou a usar Olímpicos em função desse custo-benefício mais acessível. E aí o lojista vai vendo assim, nossa, gente, o estoque de Corre 4 não para aqui na loja. Tá sempre saindo, sempre saindo, sempre saindo. A gente nem deixa mais lá no fundão, a gente já deixa perto da porta aqui, porque a gente sabe que vai vender. Anda menos, né? Então, exatamente. Então, todo esse movimento, né, essa dança, né, entre quem está comprando e quem está vendendo, é o que faz, projeta, né, para o futuro que a gente vai ter. Foi muito curioso ano passado o caso do Rebel V4, porque parece que ninguém previu que o produto ia fazer tanto sucesso, que ia ter uma aceitação do público tão grande. Né? Então ele chegou numa faixa de preço normal, R$ 999, né? Não era um produto muito barato, também não era um produto muito caro, mas dados os benefícios que a gente conheceu aos pouquinhos e tal, as pessoas foram vendo, nossa, realmente produto legal, realmente produto legal. Antes o Rebel V3 não era conhecido e estava sempre em promoção, sempre sendo vendido a metade do preço. O Rebel V4 demorou muito tempo, mas muito tempo para regularizar os estoques, porque ninguém conseguiu prever que o produto ia fazer tanto sucesso. E esse tipo de coisa acontece, tá? Então, o próprio caso do Eva CL, eu não sei se a Adidas subestimou o próprio produto, ou se eles tiveram, de repente, algum problema lá de produção ou de logística, né? Que é muito comum acontecer. A gente não fica sabendo aqui, são coisas de bastidores, né? Que a marca não traz isso a público, né? Não há necessidade. Mas o que acaba acontecendo, a gente não encontra o produto na loja, né? Então, mesmo querendo muito, às vezes algum produto fica indisponível aí por questões técnicas, e aí pensa, o cara que está querendo comprar o EVSL desde dezembro, essa altura do campeonato ele já comprou outro produto. Sim. E aí é um prejuízo para a marca, né? E você vê que como é ingrato tudo isso, né? Vamos pegar o exemplo da Puma. Eles venderam bem lá o Deviate Nitro Elite. Não, Deviate Nitro primeiro, daí no segundo eles trouxeram muito Nitro 2, só que daí o pessoal queria o Elite. Isso. O Elite esgotou, né? Porque ele tava, na comparação do Deviate com o Elite, ele valia mais a pena pegar o Elite, porque ele tava melhor, tava mais leve, né? Tinha uma espuma melhor. Beleza. E agora veio o Fast R, eles também não mediram muito bem lá o pedido, esgotou o Fast R, só que no anterior não vendeu tão bem o Fast R, né? E o Elite agora chegou o Elite, o pessoal quer o Fast R. Mas é o tipo de coisa que, assim, até imprevisível, né? É imprevisível, a Puma não tinha como prever que o Manuel Messias ia bater o recorde da maratona dentro do Ironman. Não tinha como, assim. Tudo bem, a gente tem ótima expectativa nos nossos atletas, mas assim, gente, será que tem condição de uma coisa dessa acontecer? E é o tipo de coisa que, assim, tá, beleza, vai regularizar o estoque de Fast R, sei lá, daqui 6 meses. Daqui 6 meses as pessoas ainda vão estar com o feito do Manuel Messias na cabeça? Talvez não, a gente não sabe o que vai acontecer até lá. De repente algum atleta da Nike, ou da Adidas, ou da ASICS quebre algum recorde e aí o foco muda.
Então, você já ter, de certa forma, preparado, eu acho que a Nike, em algum momento, ela era muito boa nisso, né? Ela já conectava assim, ó, o Kipchoge vai correr Berlim, provavelmente esse cara vai quebrar um recorde, a gente já vai deixar o estoque de Vaporfly pronto, Sim. porque na segunda-feira todo mundo vai querer comprar. Hoje já é um pouco mais difícil de prever esse tipo de coisa, né? A competição entre os atletas de elite está muito elevada. Então a gente vê aí marcas, por exemplo, a própria On Running, né? Conseguiu com a Ellie Obiri várias vezes ganhar maratonas. Mas não tem o tênis para comprar? E não tem o tênis dela, assim, eu quero comprar o tênis da Ellie Obiri. Não, é difícil, é caro, não tem disponibilidade e tal. Beleza, pelo menos traz a marca, né, pro holofote. Então as pessoas acabam vendo a On Running, né, como de fato uma marca de corrida séria, não é uma marca só lifestyle. Mas é o tipo de fator assim, que influencia muito o nosso mercado, né? Quando um atleta de elite faz alguma coisa, de fato ele consegue estabelecer um novo recorde, isso daí em algum momento, né, movimenta muitas peças. Rodrigo, um outro exemplo foi do Balos, New Balance Balos, né? Quando ele lançou, acho que a gente falou lá, tal, vendeu tudo, esgotou. E o preço era muito bom, R$799, né? Só que passaram-se, sei lá, alguns meses. A New Balance trouxe novamente uma reposição de estoque do Balos, só que daí esfriou, né? E não foi um produto que a marca quis ativar, né? E eu não sei se por estratégia mesmo, não, a gente quer, né, divulgar mais o Rebel, o 1080 e tal, e não se falou tanto de Balos, né? A gente, na época, a gente falou, olha, o custo-benefício desse produto tá excelente, vale muito a pena pelo que ele entrega, mas se a própria marca, né, então a mãe da criança, né, não vai lá e diz, olha, o meu filho é muito legal, ele é muito aplicado na escola e tal, se ela mesma divulga, então a gente aqui não tem muito o que fazer, né, embora a gente tenha uma audiência muito grande, as pessoas confiem na nossa palavra, ver a movimentação da marca é muito importante para que o consumidor enxergue ali aquela confiança que ele precisa ter. E o caso do Balos foi outro exemplo, assim, né, de um produto muito legal que se falou muito pouco, né, então, assim, quem deu a oportunidade foi lá e conseguiu experimentar, de repente, o produto em alguma loja ou em alguma expo de prova, conseguiu ver que era de fato tudo aquilo que a gente estava falando, né? Mas eu também não sei se a New Balance tem, por exemplo, um futuro planejado para o Balos ou se ele é só um produto experimental, de repente, né? Porque as marcas fazem muito isso, né? A própria ASICS lá com Nimbus Lite, Kayano Lite, ela estava experimentando tecnologias que são produtos que depois saíram de linha para que com os experimentos ali que eles fizeram, né, pudessem trazer melhorias para o Kayano, né, o Kayano 30 e o Nimbus 25, por exemplo. Então as marcas, às vezes, elas pregam esse tipo de pegadinha, né? Elas lançam um produto ali que aparentemente é muito legal, tem um custo muito legal, mas ela está, na verdade, testando ou alguma tecnologia, alguma solução nova de produção, processo fabril, né? Não, vamos produzir numa fábrica nova, vamos ver se eles fazem um produto legal. Cria aí um produto novo e vão ver o que acontece. Então, assim, é um outro tipo de estratégia, mas é ótimo, né, Dudu, quando acontece processo como esse, como o Balos, assim, um produto legal com um preço acessível, quem está antenado vai lá e arremata e aí acaba, né, se beneficiando muito desse tipo de anomalia no nosso mercado. Só falando dentro do EvoCL, eu acho que esse deve voltar aí e eles devem ativar. Eles viram que venderam bem. Eu vi numa apresentação lá da própria Adidas, eles querem trazer esse tênis aí para virar mais um ícone da marca, não só na corrida, mas também no lifestyle. Tanto é que a gente viu eles vendendo na Authentic Fit, né, que não é uma loja de corrida, esse modelo e os corredores comprando lá, né? Não, os corredores entre si já tem uma competição grande do produto. Imagina você ver a galera do lifestyle. Meu Deus! Né? Aí realmente a competição fica muito elevada. E é um outro fator, que às vezes a gente aqui está muito focado no nosso nicho, aqui a gente está olhando demais para o benefício técnico, se o produto entrega assim, a eficiência e tal, mas a galera do lifestyle, ela olha o produto e diz, bonito, gostei, vou comprar, não interessa os benefícios da corrida, porque ela está pensando no look dela, né? Então o fator visual, eu diria que assim, ele é pelo menos 30% da tomada de decisão para muitas pessoas, e para algumas pessoas ele é 100%. Né? Assim, eu achei lindo o próprio Corre Strava, né? Assim, aquela cor, ele tem a logomarca, é um produto difícil de achar produtos com a marca Strava. Cara, o cara de repente já tem o Corre 4, ele vai comprar outro porque aquele ali ele achou lindo e é uma oportunidade única de ter, então ele sabe que é um estoque limitado. E aí essa questão assim de se eu deixar para depois, talvez não tenha promoção. Então o melhor é garantir agora, o melhor é comprar agora.
E é o tipo, um dos tipos de estratégias que as marcas sabem que funciona muito, né? Quando você lança uma cor nova, uma cor especial, que você sabe que é limitada, muita gente acaba, né? Tipo, não, eu preciso ter esse produto, né? Eu não vou viver o resto da minha vida sabendo que eu poderia ter tido ele, então vou garantir. Rodrigo, essa época do ano é uma época boa para comprar tênis ou melhor esperar? Eu diria que é uma época excelente para você que quer garantir produtos legais com um desconto muito grande, porque a gente está vendo que a renovação de muitos modelos, né? Então, por exemplo, lançamento do Neo Vista 2, a gente viu, né, agora lançando e tal, o produto chegou bem diferente, né, trouxe mais benefícios, mais tecnologia. Aí o que vai acontecer? O Neo Vista 1, que ainda tem certa disponibilidade, vai começar a ter promoção. Então, ano passado o pessoal pediu muito, eu quero cupom para o Neo Vista, eu quero um desconto. Não teve. Esse ano a probabilidade de ter vai ser maior, porque consequentemente, né, com a renovação do modelo, consequentemente os antigos começam a entrar em promoção, e isso vale para todas as marcas, toda vez que lança, né, um produto novo, até o próprio Rebel V4, que ano passado era difícil de achar, agora está tendo alguma promoção. Então, para você que quer economizar, comprar um tênis legal, um tênis de corrida excelente, a gente tem os nossos grupos de Telegram, WhatsApp e também o site do Tênis Certo é o melhor lugar para você garantir bons descontos de todas as marcas, tá? Aqui a gente não tem preconceito, a gente fala de todas as marcas, a gente divulga todas as marcas e também todas as faixas de preço. Esse ano, Dudu, só para as pessoas terem noção, a gente teve Vaporfly 3, então já chegou o 4, certo? Sim. O Vaporfly 3 a R$ 1.200. Nossa. E o Adios Pro 3, tá? Então já temos o Adios Pro 4, o Adios Pro 3, que é o modelo anterior, chegando a R$ 1.100. Nossa. Então é um tipo de coisa que ano passado a gente não viu e esse ano está começando a acontecer. Porém, os estoques são limitados. Então, essas promoções que estão acontecendo agora, mês de maio, junho e julho, elas provavelmente não vão chegar, por exemplo, até a Black Friday. Então o cara assim, vou comprar agora ou espero na Black Friday? Na Black Friday vai ter promoção, todo ano sempre tem. Só que talvez não tenha o produto que você quer, o produto que você está precisando nesse momento. Então eu diria assim, é um momento excelente para aproveitar as promoções de renovação de modelos agora nos nossos grupos. Então, pessoal, entre aí nos nossos grupos Telegram, WhatsApp e no site do Tênis Certo. Fiquem ligados, tem muitas promoções relâmpagos que a gente posta lá. Dura horas, talvez minutos, né? Isso. E se você não está lá com a sua notificação ativa, você não vai receber essas promoções. E também fique de olho nas promoções noturnas, da madrugada, né? Tá acontecendo bastante esse ano, né? Algumas lojas fazem ações relâmpago durante a noite, então a partir ali 8, 9 horas da noite dá uma conferidinha lá, porque tem ofertas que aparecem e de manhã, a hora que você acordar e sair para o trabalho, ela não vai estar mais válida, né? Então, para quem realmente está ligado ali durante a noite, existem algumas ofertas que valem demais a pena, preços mais baixos do ano, normalmente acontece nesse tipo de promoção, mas também, se você não tiver com as notificações ligadas, você não vai saber, e aí, consequentemente, você pode perder uma baita de uma oferta. É isso aí, Rodrigo. Muito obrigado aí por você estar substituindo a Val. A Val te deve aí um ovo de Páscoa. Opa! E é isso. Talvez semana que vem você volte, Rodrigo. Vamos ver. Dependendo aí do desempenho, se o pessoal deixar o like aí, aprovar o trabalho do Rodriguinho aqui, talvez eu volte semana que vem, galera. É isso aí, pessoal. Acompanhe aqui o nosso podcast todas as semanas, sexta-feira, às 19 horas no YouTube e Spotify. Segue a gente no Spotify para você não perder os episódios novos. Muito obrigado, nos vemos na próxima. Valeu, Rodrigo. Valeu, Dudu. Abraço a todos.